Prazer, José Figueiredo. Em vídeos anteriores, eu disse que trago uma mensagem de Deus Todo-Poderoso, que a esquerda é cristã e que um extremismo, hoje chamado de direita, prega o oposto ao que Jesus falou. Seus líderes, que se dizem evangélicos cristãos, mentem para seres humanos verdadeiramente cristãos. Disse que isso, afirmo que isso, esse extremismo, se dizendo porta-voz de Deus, consegue com que esses mais pobres e mais humildes sigam o que falam, porque estão certos, falam pelo Todo-Poderoso. Então eu fiquei de explicar o que acontece desde o nascimento do cristianismo, desde a morte de nosso irmão. Ano 300. Apóstolos, logo depois da morte de Jesus, começando fazendo milagres e ensinando também a mensagem de Jesus, que todos somos seres humanos e, portanto, como humanos, podemos chegar ao grau de iluminação espiritual que ele chegou. Existe um ser aqui também desses mentirosos que diz que Jesus falou que todos podem fazer milagre. E é a verdade, infelizmente ele usa argumentos falsos, mas essa parte do Evangelho ele fala corretamente. Só que com o transcorrer desses 300 anos, o que acontece? O Império Romano viu que não havia mais como uma solução de combatê-los. Aquilo estava crescendo demais. O amor estava tomando conta. A verdade estava sendo dita. A paz entre eles, mesmo com eles contra, estava começando a reinar entre o povo mais humilde. Independente da guerra que eles estavam fazendo contra eles, a defesa deles era o amor, que Cristo tinha ensinado. E vendo os milagres que estavam se multiplicando, provavelmente, pois a palavra estava sendo dita, o Império Romano resolveu se tornar cristão. O que acontece? Judeus, Deus Todo-Poderoso dos judeus, era conhecido. Os judeus eram junto com... não dividiam o poder porque era um império, mas estavam dentro do poder. Então o império usou o Deus Todo-Poderoso dos judeus para impor o cristianismo. Então o cristianismo virou o Deus Todo-Poderoso e o Antigo Testamento continuou como se não tivesse existido a nova aliança. Porque os judeus não acreditavam não acreditam na nova aliança. Aliás, hoje, 2000 anos depois, eu vi que existe uma pesquisa que diz que de 3% dos judeus acreditam em Jesus. Deve ser, acredito que esses 3% vivem no Brasil. Porque o Brasil é o país escolhido por Deus. E o povo brasileiro sabe que Jesus é paz. Então, o que acontece? Voltando ao ano 300. Então, a Igreja Católica começou a impor por guerra o cristianismo. Nem se sabia que o que falavam os padres. Eram obrigados a seguir o que o Império falava. Só que a Igreja Católica passou pela Idade Média, a Idade das Trevas, tudo no poder. E durante esse caminho existiram santos que deram as suas vidas pelo Evangelho, pelo amor de nosso Pai, pelo que veio ensinar Jesus. O que acontece? Se quiserem, vamos... No ano 1000 houve a primeira separação anglicana. E em 1500
o catolicismo separa do Império Inglês. Logo depois de Portugal encontrar o Brasil, houve a separação. Aqui para o Brasil veio a Igreja Católica, impondo, mas já de uma forma como Jesus é paz, porque já existiam tantos santos na Igreja. E o Império continuou, o Império Inglês continuou com o Deus dinheiro deles e o Cristo sendo imposto da forma deles. Lá, hoje vemos, dinheiro, né, o Deus. O cristianismo da mesma forma. Existem aqui existem os enganados que acham que Jesus concorda com guerra. Lá também existem em todo o cristianismo, porque Jesus já disse isso, mas a palavra dele não passará. E mesmo lá, olhem, mestre, olhe, meu irmão, lá estão fazendo milagres e dizendo que é por sua palavra. Ele disse, deixa, porque Deus é a verdade. Então mesmo eles falando que, mentindo, eles estão transmitindo a palavra. Assim como em todo o mundo os cristãos existem, mas verdadeiramente cristãos que simplesmente são enganados por seus líderes, não que não acreditem que Jesus é paz ou que Jesus é amor. Mas